mas o nosso mercado, ele depende sim das stablecoins, né? Ele depende que para ser ágil, para os protocolos de DeFi funcionarem decentemente, para você poder utilizar uma Uniswap da vida, sim, nós dependemos, né, da utilização ampla aí das stablecoins, tá? Claro que isso vai se tornar um perigo para o governo, para o controle estatal, é lógico que isso vai se tornar um perigo, é lógico que isso vai ser discutido, porque à medida que o mercado cripto vai crescendo, mais pessoas vão entrando, cada dia que passa mais pessoas entram, independente da oscilação do preço, a adoção da tecnologia da blockchain e das criptomoedas está acontecendo diante dos nossos olhos, nós estamos vivendo praticamente história, né? Nós estamos vivendo praticamente isso daqui, ó, que é a adoção, né? A adoção do Bitcoin, tal qual aconteceu com a adoção da internet de 1997 para 2005, nós estamos vendo essa curva de adoção também acontecendo com o Bitcoin. Isso é muito normal. E sim, cara, as stablecoins, logicamente, elas vão sempre dar uma liberdade maior para as pessoas movimentarem o dinheiro como elas querem, né? Como elas quiserem. Então, assim, vai depender muito do governo norte-americano lá começar a tentar, talvez, bloquear, tentar, talvez, rastrear quem está movimentando esses USDC, ou USDT, ou Pax, ou sei lá o quê, ou qualquer outra criptomoeda, né? Mas, cara, isso vai ser uma batalha sem fim, tá? Vai ser tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo e não conseguindo pegar uma solução imediata. Por quê? Porque existem hoje stablecoins que são emitidas de forma automatizada através de você colocar ativos em colaterais, como a própria Maker faz com o DAI. E a Maker é uma delas, né? Existem outras, tá? Mas o DAI, né, o protocolo Maker, DAO, ele faz essa emissão e, cara, isso cada vez vai ficar maior, né? Cada vez mais essas stablecoins descentralizadas vão se tornar vamos dizer assim, a nossa defesa contra uma moeda estatal, uma stablecoin estatal emitida por um banco central, onde poderia simplesmente rastrear todas as transações e aquilo que você está trocando, né? Então, eu acho que a solução passa por stablecoins descentralizadas. No momento, as stablecoins como a SDC, acho que a Paxos também, elas têm realmente essa ligação direta, mas pode ser que em algum momento a gente consiga encontrar uma stablecoin como o DAI, por exemplo, que consiga ser o maior supressor aí do mercado, né? A melhor stablecoin viável aí para quem quer ter a liberdade de movimentar seu dinheiro livremente em protocolos de DeFi. Mas sim, hoje em dia dependemos de stablecoins, né? Sim, alguma coisa na reunião poderia afetar o mercado em uma escala que a gente não consegue mensurar, porque não daria para saber se essas pessoas iam querer vender e trocar os seus tethers por dólar verdadeiro novamente, sacar, tirar dessas empresas, como a própria USDC, e essas empresas irem para o saco. Mas o que eu vejo, e sendo bem sincero, né, a emissão de Tether sem comprovação, né, sem comprovação daquilo que está dando a reserva, né, é a mesma bosta que está acontecendo com o dólar emitido por Banco Central, que também não tem lastro nenhum. Então, qual é a diferença, na minha opinião, do Tether para o dólar, o verdadeiro dólar, o dólar dinheiro, né? Nenhuma, porque ela não tem, praticamente não existe mais algo que suplemente esse dólar emitido, né? Então, para mim, não faz diferença nenhuma, tá? Acontecendo com o Tether é a mesma coisa que acontece com o Banco Central, emissão de dólares infinitos, sem lastro algum, sem absolutamente nada, desde 1970. Então, foda-se. Basicamente, é um troço que eu não me preocupo hoje, tá? Não é uma coisa que tira meu sono quando eu estou no mercado cripto, por exemplo, até porque existem outras soluções. Uma dessas soluções, né, ou uma dessas tentativas de soluções é a Amplify. A Amplify, pessoal, é uma criptomoeda, então, como o Bitcoin, mas com uma diferença. O suprimento dela muda diretamente, ela muda o supply dela conforme a necessidade. A ideia da Amplify é se tornar um dólar congelado no tempo, um dólar representado de 2019. Então a ideia é que, independente da emissão infinita de dólares no mercado, através da emissão do Banco Central, independente dessa emissão infinita de dinheiro,
a Amplify quer criar uma stablecoin, né, uma criptomoeda, assim como o Bitcoin, como que funcione um pouco melhor como reserva financeira ou como uma moeda que servirá como colateral para os principais protocolos de DeFi, através da mudança do seu fornecimento. Basicamente, ela tem um número de supply elástico, que vai mudando diariamente conforme a necessidade, tentando travar o preço a $1, a corresponder a $1 de 2019, que simplesmente é $1 menos inflacionado, né? Por enquanto, eles ainda estão no início, então ainda existe muita volatilidade nessa moeda da Amplify, mas ela, aos poucos, né, pelo que eu vi ao longo do tempo, ela começou a se estabilizar cada vez mais, e vai chegar um momento em, por exemplo, assim, o dólar vai estar valendo $1, com aquela inflação toda atrelada a ela, e vamos dizer que o dólar fica inflacionado 5%. Então, aparentemente, a Amplify vai ter $1, o dólar da Amplify vai lá 1,5, por exemplo, $1,05 de dólar real, né? O dólar emitido pelo Banco Central. Então, aparentemente, a Amplify ela é um dos projetos, não é o único, né? Existe a Reserve Rights também, que usa um cesto de stablecoins para tentar produzir uma stablecoin mais interessante, mais confiável, digamos assim. E a Amplify, então, ela possui então uma característica de que ela não é diluente, né? Então, os ajustes de suprimentos eles são aplicados universal e proporcionalmente todos os saldos das carteiras. Isso significa que a sua porcentagem de propriedade da rede, né, permanece fixa. Então, você sempre permanece tendo a mesma quantidade de valor de propriedade daquele $1 de 2019, né? Então, aparentemente, isso resolveria o problema de diversificação e um problema que hoje as criptomoedas têm, né? Porque, por exemplo, a criptomoeda, o Bitcoin, ela é extremamente interessante, ela tem esse aspecto de se tornar cada vez mais escassa ao longo do tempo, porém, ela tem uma volatilidade inerente, né, que pode demorar alguns anos aí para ela chegar um ponto de estabilidade entre oferta e demanda que torne o Bitcoin instável. Enquanto isso, né, aparentemente, por ela não ter uma demanda elástica, ela não consegue manter um valor fixo. Então, por isso que as pessoas, um dos maiores problemas hoje do comércio aceitar bitcoins, né, de você chegar nos locais e não ter uma aceitação muito ampla de Bitcoin, é porque o Bitcoin ele tem uma volatilidade inerente. Então, um comerciante, o cara recebe Bitcoin, um mês depois o Bitcoin está valendo metade do preço. Não tem como o cara pagar umas contas ou sustentar um negócio dessa forma. Por isso que a Amplify é uma das tentativas de solução. Não estou falando que ela é a solução, tá, pessoal? Não estou comentando que ela é uma solução, mas ela é uma tentativa, né, do mercado ser uma solução. Então, aparentemente, né, no curto prazo, então, eles querem utilizar a Amplify para diversificação no portfólio de criptomoedas, principalmente stablecoins. Depois do tempo, né, como garantia de reserva em bancos descentralizados. Então, essa é a ideia no médio prazo para o desenvolvimento da Amplify. Conforme eu comentei com vocês, ela vai precisar de uma demanda maior, de um supply mais alto, de mais investidores, para que ela consiga chegar nesse ponto de equilíbrio, né, de um dólar de 2019, e a expectativa é dela ser um Bitcoin melhor, tá? Uma alternativa ao dinheiro do Banco Central que é adaptável a choques, né? E que tenha sempre o mesmo valor, mesmo quando tiver grandes crises, a busca de liquidez não faça com que aumente o valor do dólar ou diminua o valor do dólar à medida que aconteça uma inflação. Então, a ideia mesmo da Amplify, resumindo geral, né, é se tornar um dólar congelado no tempo, né, o valor do dólar ficar parado em 2019, como se você tivesse um dólar de 2019, tá? Muito bem, então, basicamente, ele tem aí essas características diferentes, né? Essa é uma das tentativas de soluções de criar uma stablecoin mais viável no longo prazo. Logicamente, ainda precisa de bastante coisa. Até queria ver aqui quanto está o preço dela. Aqui eu quero mostrar para vocês a oscilação, né? Agora está com 1,36. Ela sempre tem um mecanismo de supply volátil. Então, por exemplo, ó, aqui
quando o preço do dólar deu uma inflacionada bonita, estava lá 1,65. Ele chega a mudar o supply aqui e realmente no início era bem mais volátil, ó. No início era bem mais volátil o preço da Amplifier, chegou a bater 4 dólares, ó. Depois ela começou a se estabilizar. Então esse é o mecanismo automatizado através de contratos inteligentes que vai, com o tempo, trazendo ela a se tornar uma stablecoin verdadeira. Tá? Isso demora, tá? Isso demora. O Vitor Passo falou o seguinte: fiquei rico com o fork da Amplifier para FOR. Ah, sim, é que mudou, né? Mudou a FOR aqui. Agora, na verdade, é um token de governança, né? É um token de governança do protocolo, na verdade, né? É o token de governança lá para você utilizar para fazer votações, participar aí do projeto e assim por diante, até porque ele também é um protocolo descentralizado aí, né? Vamos ver se a Amplifier vai conseguir aí chegar a ser algo realmente bom no futuro aí, tá? Hoje em dia, a principal stablecoin, tem o Reserve Rights também, né? Tem o Reserve Rights também aí, que é o token Reserve, que tem um cesto aí apoiado em diversas stablecoins, né? Então, ele meio que torna automaticamente as suas stablecoins em um cesto e elas se autorregulam para que mantenha o preço estável. Então, aparentemente, se você tem um cesto aí com várias stablecoins e uma delas der algum problema, muita gente perder a confiança em uma stablecoin por determinado motivo, ela simplesmente vai aumentando o suprimento em outras, né? Vai vendendo automaticamente para você e tenta deixar esse cesto sempre disponível para que você sempre tenha os dólares protegidos, né? Então, o Reserve Rights é um projeto também que tem uma característica aí semelhante. Bem interessante o Reserve Rights, ele subiu bastante no ano passado, se eu não me engano. É o protocolo, acho que esse é o token de governança, se eu não me engano, tá, pessoal? Ele não é a stablecoin em si, ele é o token de governança, né? E teve uma queda bem profunda aí. Deixa eu ver, ele chegou a valer 10 centavos de dólar, né? Atualmente está valendo 1 centavo. Então ela teve uma queda de 90% aí, né? Uma queda fulminante aí, tá? Tava dando uma lida aí no white paper dela novamente. Eu li no ano passado sobre Reserve Rights. Eu já falei sobre Reserve Rights num vídeo aí num Café do Bitcão também. Então essas aí são as possíveis alternativas futuras, tá? Muito